Na última semana, foram divulgadas notícias de acordo com as quais a Poca, anteriormente conhecida como MC Pocahontas, teria sido chamada de baranga por um policial civil enquanto caminhava na rua. De acordo com a postagem feita pela cantora nas suas redes sociais, é possível verificar o momento em que passa uma viatura de polícia e, segundo a cantora, ela escuta o termo baranga enquanto está caminhando na rua e entra no carro. O episódio suscita inúmeras discussões em relação à liberdade de expressão, os limites da liberdade de expressão do servidor público, eventual aplicação de sanções administrativas, sanções disciplinares pela conduta do servidor e eventual responsabilidade civil do Estado pela conduta do servidor público no exercício de suas funções, na prestação de serviço público de segurança. Em primeiro lugar, em relação à liberdade de expressão, é importante esclarecer que não existe uma posição pacífica no Brasil em relação ao que está previamente protegido pela liberdade de expressão e o que não está, de modo que é possível identificarmos julgados nos quais pessoas são condenadas por falas, opiniões, em situações corriqueiras, e outras situações nas quais, situações muito semelhantes, o juiz não condena a pessoa. Então, como a Constituição ela tutela a liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo ela também tutela os direitos da personalidade, como o direito à honra, imagem, privacidade, a verdade é que o que vai prevalecer vai depender muito do caso concreto, das peculiaridades do caso concreto. Isso gera uma insegurança jurídica, porque qualquer cidadão não sabe de antemão o que será chamado a responder, o que será condenado a indenizar diante de eventual manifestação sua, que entende que estaria protegida sob o manto da liberdade de expressão. No caso específico do servidor público, existe uma tensão em relação à liberdade de expressão e o poder correcional. Isso porque, além de eventuais ações judiciais que o servidor público possa vir a sofrer, em razão de manifestações no âmbito de sua esfera pessoal e não na qualidade de servidor público, ele também poderá vir a responder no âmbito da esfera administrativa. Pode sofrer processos administrativos disciplinares em razão de suas manifestações, opiniões, que não estariam de acordo com o exercício de suas funções administrativas, de acordo com o estatuto que rege sua carreira e tudo mais. É uma situação que também gera insegurança jurídica, porque, como vimos, a liberdade de expressão pode tutelar ou não alguma fala diante do caso concreto, e da mesma forma, pode ser que aquela conduta do servidor se amolde ou não a uma das condutas vedadas pelo estatuto. Como as condutas costumam ser genéricas, a depender do caso concreto, elas podem se enquadrar em um inciso ou outro previsto no estatuto que veda aquela conduta funcional. Isso gera extrema insegurança jurídica porque o servidor não sabe de antemão em que hipóteses ele está tutelado pela liberdade de expressão e nas hipóteses nas quais ele poderá sofrer um processo disciplinar e poderá ser sancionado na forma do poder disciplinar que rege aquela atuação administrativa. Outra discussão interessante está relacionada à responsabilidade civil do Estado. Será que nesse caso o Estado ele pode ser condenado pela manifestação do servidor público? Porque, de acordo com a Constituição, o artigo 37, parágrafo 6º, que prevê a responsabilidade civil objetiva do Estado pela prestação de serviços públicos, permite que, diante da conduta, do dano e do nexo de causalidade, o Estado venha responder diante de uma conduta ou de uma ação ou omissão cometida pelo servidor público que gere dano à vítima. Só que nesse caso, no caso da MC Pocahontas, é importante esclarecer que o dano ele não é presumido. É necessário que haja uma comprovação do dano, ele não será um dano in re ipsa. Então, eventual responsabilidade do Estado vai circunscrever no âmbito dessa discussão, se restou caracterizada a conduta, o dano efetivo, que deve ser comprovado, e o nexo de causalidade. Em todo caso, é importante lembrar que, recentemente, no tema 950 da repercussão geral, o Supremo decidiu que é causa de exclusão da responsabilidade civil do Estado quando os parlamentares excedem o exercício da liberdade de expressão e não estão amparados pela imunidade material. Em qualquer cenário em que a gente está diante da imunidade material parlamentar, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado. Então, a toda evidência, a gente vê dois agentes públicos, um agente político e um servidor público, que podem ser chamados a responder de forma distintas, porque o agente político, de acordo com o Supremo, vai responder de forma pessoal, na forma da responsabilidade subjetiva, ao passo que o servidor público ele poderá responder em eventual ação de regresso ajuizada pelo Estado, caso o Estado seja condenado no bojo de uma ação judicial que o condene no âmbito da responsabilidade civil objetiva.
E aí, qual é a sua opinião? O servidor público pode livremente dizer o que pensa? Faz diferença se o servidor público estiver no exercício de suas funções ou se ele estiver sem qualquer uniforme, sem qualquer identificação institucional? É importante também a gente pensar, distinguir as manifestações pessoais do servidor das manifestações institucionais, da posição institucional daquele órgão. Além disso, a gente também deve levar em consideração o alcance daquela manifestação. Será que no momento em que o policial proferiu aquelas palavras para a cantora, ele esperava que aquilo fosse filmado e divulgado na internet? Porque a internet tem um alcance muito maior do que uma eventual fala corriqueira no cotidiano. Então, todas essas especificidades do caso concreto devem ser levadas em consideração para análise dessa situação que aconteceu.